Pronto, então, muito boa tarde a todos. Eu sou a Diana Neves, vou ser a moderadora deste webinar sobre soluções tecnológicas inovadoras na construção de pontes com o engenheiro Pedro Pacheco. Antes de mais, quero agradecer a todos os participantes que têm participado ao longo de todas as sessões das jornadas e aos que vieram hoje. Queria agradecer também ao engenheiro Pedro Pacheco por se mostrar disponível para estar aqui connosco. Relembro que o chat vai estar disponível para ao longo da sessão poderem pôr as questões que serão respondidas após a primeira parte expositiva. Vou então começar por fazer uma breve apresentação do nosso convidado. O engenheiro Pedro Pacheco foi estudante de Engenharia Civil na FEUP e neste momento é diretor e CEO da BIRD. É também professor convidado na cadeira de pontes da FEUP. Em 1994, o engenheiro Pedro concluiu a sua tese de mestrado em Soluções da Natureza para Problemas Estruturais e em 1999 a tese de doutoramento sobre pré-esforço orgânico. Destes dois trabalhos seguidos a muita investigação sobre o sistema OPS na FEUP e com a ajuda financeira da Mota-Engil, surgiu em 2006 a BIRD, cujo principal produto é este sistema OPS, que significa Organic Pre-Stressing System, que pôs esta empresa no top 3 de construção de pontes no mundo. Isto tudo muito resumido, mas temos a oportunidade do próprio falar mais sobre o assunto. Recentemente, a BIRD entrou na área de negócios de soluções para pontes modulares, sem esquecer nunca o fator inovação que lhe é tão característico. Passo então a palavra, Sr. Engenheiro. Muito obrigado, Diana. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Se calhar conheço alguns, se calhar não conheço outros. Então, de que é que vamos falar? Vamos falar de pontes. Aquilo que tipicamente é necessário na vida profissional é resolver problemas. Isto põe-se ao nível das pessoas, ao nível das equipes, ao nível das empresas. Resolver problemas. Então, a minha apresentação é uma série de experiências, mais particularmente 4 experiências concretas em que havia problemas para resolver e nós arranjamos uma solução para resolver. É um trabalho de equipe, de uma equipe extraordinária, da qual eu tenho a honra de fazer parte, que é a BIRD, e que, enfim, tem projetos nos 5 continentes, já não sei dizer o número de países, em muitos países, e temos tido experiências fantásticas. É uma realização fabulosa, muitas vezes parece um sonho o que está a acontecer. Eu sou um apaixonado por pontes, sou um apaixonado pelo local das pontes e por respeitar esse local e ajudar a fazer acontecer pontes. E, portanto, tenho o privilégio de trabalhar numa área que gosto e de ver coisas interessantes. Vou, então, passar a apresentação que, como vos disse, é focada em resolver problemas. Vou ver se consigo fazer aqui a partilha do ecrã. O sistema está muito lento, mais lento que há bocado, não me está a deixar aceder à partilha do ecrã. Se calhar vou ter que, há bocado testamos isto, não está a aparecer o meu ecrã, pois não? Não, não. Eu peço desculpa, há bocado, há minutos funcionou muito bem, agora não está a funcionar. Vamos ver se eu consigo. Não. Não está a dar. Não está a dar. Peço. É que não me aparece a opção do Zoom, não sei porquê. Se calhar eu vou sair, vou voltar a entrar, se me permite. Sim, porque realmente não sei o que se passa. Eu já volto, peço desculpa a todos. Ok, não há problema. Vamos então fazer um compasso de espera, enquanto o engenheiro Pedro, por problemas técnicos, se teve que ausentar. Para os que chegaram depois, eu alerto então que o chat vai estar disponível para as perguntas.
Senhor Engenheiro Pedro vai fazer uma exposição inicial e depois dessa exposição vão ser respondidas as vossas perguntas por ordem de chegada ao chat, ok? Tenho o micro desligado, Senhor Engenheiro. E agora? Agora já estamos a ouvi-lo. Temos ecrã e voz. Sim, sim. Maravilha. Então, vamos a isto. Então vamos falar de soluções inovadoras na construção de pontes. Foi isso que me pediram. Eu vou começar por falar da tecnologia que a Diana introduziu no início, a tecnologia OPS. Vou procurar falar de uma forma leve com os pontos essenciais. Então, o que é o OPS de que a Diana falou? É uma solução baseada, inspirada no músculo humano e num conceito que é: será que nós conseguimos fazer rigidez à custa de energia em vez de ser à custa de massa? E vocês perguntam como é que isso é feito. Eu digo-vos, logo ao jantar, quando pegarem num copo de água ou de vinho e se esticarem o braço e deitarem o vinho no copo, se quiserem ter o braço na mesma posição e tiverem em boa forma, conseguem. Mas se vocês pegarem nesse copo e puserem na ponte à rábida e deitarem o vinho, há uma deformação, sempre uma deformação elástica. No caso do braço humano, se vocês estiverem em boa forma, se quiserem, compensam a deformação através da contração dos músculos. E essa contração consegue quase criar uma rigidez infinita, no sentido que há força e não há deslocamento. Ao mesmo tempo que existe esse controle da deformação, existe um pré-esforço implementado pelos músculos nos ossos, que é favorável. Para vocês terem uma noção, se vocês fossem jogar ténis e os músculos não contraíssem, quando dessem uma pancada, os ossos partiam imediatamente, porque eram sujeitos a esforços de flexão e que provocavam trações e os ossos não aguentavam. Então, isto é um sistema inteligente de pré-esforço que só atua quando é preciso. Basicamente, nós copiamos a natureza, temos uma estrutura que tem um sensor que mede a deformação. Quando há uma carga, funciona como os nervos no corpo humano e dá essa informação ao cérebro, que é um computador, ou um PLC, que é um computador mais robusto. O PLC dá uma instrução ao macaco hidráulico que estica os cabos. Tudo isto muito rápido. E então a deformação é controlada. Isto é um princípio básico, recorre a tecnologias já existentes, mas conjuntamente é uma coisa simples e funciona. Nós decidimos aplicar este conceito inicialmente, ele pode vir a ser aplicado em pontos no futuro, mas achamos que era mais fácil, até por uma questão de aceitação sociológica, psicológica. Há pessoas que ainda têm medo de andar de elevadores, portanto, a venda de um produto tem que também compreender esses aspectos. Então, achamos melhor começar por aplicar não às pontes, mas aos cimbres, que são estruturas de grande porte que servem para construir as pontes. Então, colocamos cabos nos cimbres e colocamos sensores, colocamos um atuador e, com isso, conseguimos controlar os esforços e a deformação, tornando os cimbres mais eficazes. Isto é uma imagem dos cabos que são montados, os cabos de pré-esforço. Isto é uma imagem do atuador, é o que faz de músculo, é a ancoragem orgânica. Isto é uma imagem dos sensores e da interface de controlo, em que mostra as deformações e as forças, etc. Isto é o algoritmo que, não vou entrar em detalhes, mas basicamente diz
Se a deformação for maior que X, estica os cabos. Se for menor, relaxa os cabos. Se não, deixa estar. Basicamente é o que diz esta expressão matemática. E então, com isso, em vez de termos uma deformação que estaria na curva verde, perdão, uma deformação que seria esta linha azul, que ia ser contínua e aumentando sempre, vamos ter uma deformação real que é verde, que quando o músculo começa a atuar, começa a reduzir a deformação. E estamos a falar para uma estrutura de grande vão, conseguimos ter deformações de 20 milímetros, o que é muito pouco, é uma deformação quase desprezável. Isto foi numa obra em Espanha. Portanto, o pré-esforço não é mais do que um sistema de pré-esforço com controle ativo, no qual é possível adaptar as forças dos tendões para controlar deformações e forças internas. Isto são as componentes todas vistas de uma vez, os cabos, as ancoragens, os sensores e o controle. Primeiro problema para resolver. Portanto, estamos no sul do Brasil, numa terra fantástica chamada Laguna, que fica no estado de Santa Catarina, é entre Florianópolis e Porto Alegre, e basicamente era necessário fazer uma ponte enfim, numa estrada nacional que tinha muito trânsito. A ponte tinha uma extensão total de cerca de 2,8 km, de um lado 33 vãos, do outro lado 16 vãos, depois uma parte estaiada a meio, na zona de navegação. A secção transversal é bastante larga, com 25 metros. Qual era o desafio? Reduzir tempo ou custo. Nós primeiro fizemos um estudo e verificamos que as estacas eram muito profundas, quase com 80 metros. E vimos então que o custo das estacas era altíssimo, dos pilares era baixo, porque o tabuleiro é relativamente próximo da água, e do tabuleiro era alto. Fizemos um estudo de custo versus vão, e chegamos à conclusão que o vão ótimo era cerca de 230 feet, que dá cerca de 70 metros à volta disso. E, com base nisso, falamos com o construtor e dissemos, eles tinham a ponte estudada para 50 metros de vão, e nós dissemos que talvez seja possível otimizar muito o custo da ponte se formos para um vão maior. Isto porque as estacas eram muito profundas. Mas o cliente, em interação com as autoridades, veio-nos a dizer que não podíamos alterar o vão, que podíamos alterar o método construtivo e que também não podíamos alterar a diretriz da ponte. Então, se podíamos alterar o método construtivo, nós tínhamos que saber o que é que podíamos ajudar. Aquilo que eu vos disse no início, resolver um problema. Ora, nós não podíamos reduzir custo, porque o vão estava fixo, mas podíamos reduzir tempo, talvez. Então, tivemos a estudar a solução. E a solução que eles tinham era a da esquerda, com o método das consolas com lifting, ou seja, iam fazendo segmento a segmento em consola, com momentos negativos. E nós estudamos a possibilidade de, em vez de fazer assim, como está na esquerda, fazer com aduelas na mesma, mas todas colocadas de uma vez no vão. Chama-se full span, ou vão a vão. Estudamos este método, fixamos uma solução com 14 aduelas, que teriam que ter estas reentrâncias para o corte nas aduelas, que tinham que ter um sistema para pegar nas aduelas, que tinham que ter um sistema de pré-esforço de primeira e segunda fase, e pré-esforço transverso por ser um tabuleiro muito largo, que tinham estes primeiros cabos na primeira fase, e depois, depois de aplicar este pré-esforço, podíamos avançar com a máquina para o vão seguinte e aplicar o resto de pré-esforço. Tinha que ter um sistema de ajuste geométrico para controlar a posição do tabuleiro ao fim de cada vão, e pensamos em usar o sistema OPS para controlar as deformações. Porquê?
resolver um problema muito concreto. Quando se faz a construção deste tipo de construção, que é pôr todas as aduelas de uma vez e depois esticar os cabos, esta construção vão a vão, como vamos pôr muitas aduelas penduradas no cimbre, o cimbre deforma-se muito. E então, para resolver o problema dessa deformação, vocês vão imaginar, se começassem a suspender as aduelas logo e a colar as aduelas, o cimbre ia-se formando e a ponte ficava torta, ficava curva, ficava com uma deformação relacionada com a deformação do cimbre. E então houve um engenheiro inteligente que se lembrou de, por que não, pendurar as aduelas todas primeiro, para o cimbre ficar deformado, e só depois começar a colá-las na posição. Então, isto é tecnologia convencional de construção vão a vão com aduelas, é pendurar primeiro as aduelas para deformar o cimbre e depois colá-las uma a uma. E fica com esta configuração. Ora, o que é que aconteceu? Tínhamos alguns desafios importantes, como aquilo era sobre água, conseguir a autonomia total da máquina, que era não precisar de nenhum equipamento para a máquina se montar sozinha ao longo do tabuleiro, e tínhamos essa oportunidade de adicionar o pré-esforço orgânico para reduzir as deformações do lançador de aduelas. Qual era a vantagem? A vantagem é, se vocês não fizerem nenhum controle, se puserem as aduelas diretamente no tabuleiro, forem colando uma a uma, mas estando o peso no cimbre, vocês têm uma deformação que no final do dia dá quase 40 centímetros, que é uma deformação inaceitável. Se usarem a técnica convencional de pré-suspender as aduelas, já reduzem para cerca de 15, 14 centímetros. Se usarem o OPS, já reduzem para 8 centímetros. E se usarem OPS mais suspensão, ficamos com apenas 3 centímetros de deformação, que é muito bom. E vocês dizem, e o que é que o construtor ganha com isto no final do dia? Eu digo-vos, ganha tempo. Porquê? Porque nós, então, tendo um controle de deformações tão bom, decidimos, vamos só suspender metade das aduelas e usar o OPS para controlar a deformação. O que é que acontece? Tínhamos esta imagem. Tínhamos 3 aduelas, mais 3. Quando tivéssemos a sétima, começávamos a pôr as aduelas na posição final da ponte e as deformações já eram pequenas. Qual é o impacto na construção? O impacto é que, em vez de começar a colar aduelas ao fim de 14, começamos ao fim de 7. Significa, se cada aduela demora 38 minutos a ser pendurada, e vocês tiverem menos 7 segmentos, ganham 4,43 horas em cada ciclo, ou seja, meio-dia. Como havia 49 ciclos, estamos a falar de 35 dias, ou de 18 dias, se for trabalhos com 2 turnos, diário e noturno. No fim do dia, o que é que aconteceu? Eles adotaram esta tecnologia e inauguraram a obra antes do prazo, que era um objetivo político, foi lá o presidente do Brasil inaugurar, e foi antes dos Jogos Olímpicos de 2014. E, portanto, resolvemos um problema, tempo. E assim, a cerimónia ocorreu na data, sem haver precipitações, nem erros construtivos, tudo com controle de qualidade, e correu muito bem, e ficou esta obra que vocês veem aqui, é um sítio fantástico. Como eu vos digo, uma das coisas bonitas da engenharia de pontes é ver o que é que acontece na realidade. E, portanto, eu vou agora tentar passar um filme, vou ver se não há nenhuma questão técnica. Eu estou a vê-lo aqui a fazer o download do filme de uma forma mais lenta do que é habitual, mas vamos admitir que não demora muito tempo. Eu gostava que vocês vissem as imagens, porque, de facto, a engenharia de pontes tem este privilégio, que é o local da obra, respeitar o local da obra,
estudar o local da obra, estudar a cultura, e muitas vezes a ponte deve refletir a cultura, a história, o espaço onde está a ser feita. Deixo-vos a nota das pontes mais evidentes em que isso se passa, é uma ponte do Edgar Cardoso, em Macau, em que tem uma rampa, e a rampa foi desenhada de uma forma que parece quase arquitetura chinesa, porque, naturalmente, aquilo tem uma influência grande. Macau, hoje em dia, é da China, na altura era território português, mas tem uma influência grande. Eu não sei se isto está quase convertido, o filme ficou muito lento a conversão. Eu não sei se é melhor eu iniciar outro caminho aqui. Vou tentar este e ver se vocês conseguem ver o meu ecrã. Conseguem ver o meu ecrã, Diana? Sim, sim, o ecrã sim, mas é suposto ouvir. E agora, estão a ouvir? O som do vídeo não. Não? Não. O que me disseram para o vídeo foi no botãozinho verde onde diz compartilhar a tela, selecionar na janela a opção compartilhar com som. E assim já dava. Ora, verifique. Ok. Portanto, como estão a ver, é um sítio fantástico. Portanto, eu estava a partilhar som, devem ter visto aí uns golfinhos. Portanto, estão a ver aqui a perspectiva da máquina. E, portanto, isto é uma lagoa. Enquanto é normal, máquina de total autonomia. E, portanto, montava-se sozinha, viajava no meio da lagoa. Depois de estacionar, o OPS é armado, é o que vocês estão a ver, e vai iniciar um ciclo de trabalho. Vai pré-suspender as 7 aduelas que eu vos falei. Para já estão só a pré-suspender. E depois de pré-suspender, agora vai começar a construir. Vai de manhã. E agora sim, estão a construir, já a colar as aduelas no sítio. E já ficam com uma ideia de como é que foi esta obra. Com sinceridade, na realidade, aquilo demora mais tempo. Portanto, não é tão rápido como nós vimos no filme. E vamos passar para um segundo desafio que tivemos. E o segundo desafio é precisamente, o segundo caso de estudo é precisamente na Hungria, na Turquia, perdão. Então, a Turquia tem feito um grande investimento em alta velocidade e eles tinham lá 4 viadutos para executar. Eram viadutos altos e todos estavam pensados para a construção com avanços sucessivos. O total dos viadutos estava mais ou menos 6 km e os vão máximos eram de 90 metros. O desafio era reduzir custo. E, portanto, o método original era com avanços, que demora tempo e tem mais custo de materiais, porque a estrutura é obrigada a estar em consola. E a nossa solução alternativa era fazer com cimbra. Era um desafio adicional, porque o recorde do mundo de múltiplos vãos em cimbras era 78 metros, e esta obra tinha, como eu vos disse, 90 metros de vão. Então, antes de pensarmos se valia a pena fazer o cimbra ou não, tínhamos que estudar a ponte e comparar os esforços que temos vão a vão, que é π² sobre 12 no momento negativo máximo,
contrapelo ao quadrado sobre 2, momento negativo máximo, na fase construtiva. Na fase de discussão, os momentos são mais próximos. E então comparamos e falamos aos turcos que era possível com o OPS alterar o estado da arte mundial e passar o limite antigo de 70 metros para 90 metros, 78 metros para 90 metros. Tivemos 8 meses a fazer negociações com a autoridade e foi aprovado alterar o projeto. Mas havia muito trabalho para fazer, preparar o sistema OPS, fazer ensaios em túneis de vento do equipamento e tentar reduzir o ciclo o máximo possível, otimizar a produtividade. Dos testes, fizemos testes e conseguimos no OPS garantir deformações inferiores a L sobre 2000, que são deformações muito reduzidas. Fizemos também na FEUP uma série de ensaios de teste em túnel de vento para garantir que o Simbre se comportava bem nos avanços. Portanto, ele voa a 60 metros de altura e faz vãos de 90 metros, portanto, é parecido com o empurra, só que só do equipamento, e podia estar exposto a ventos fortes. Então fizemos testes, aquilo correu bem, e depois estivemos a estudar o método dos empty segments, que também vamos falar a seguir no México, e que basicamente consiste em fazermos um módulo do caixão de armadura pré-fabricado, só a armadura, depois a própria máquina transporta o segmento para a posição, pousa na posição e em 40 minutos temos 10 metros de tabuleiro com armadura montada. São esquemas deste tipo que fazem aquilo funcionar. E tudo estava pronto para começar. Eu acho que já não vou mostrar o filme porque há aqui um pequeno atraso e não queria estragar o programa. E, portanto, ao fim de uns meses, tínhamos uma ponte, um primeiro viaduto terminado, era um momento histórico para a equipe toda. Depois, ao vocês verem a escala do equipamento, estão a ver em cima o equipamento todo, estão a ver em baixo só aquela parte que tem o tirante, estão aqui a ver os homens, tem uma escala do equipamento. Se quiserem ter uma escala diferente do equipamento, estes são aqueles maiores aviões que vocês veem nos aeroportos, aqueles que têm 2 andares, é o Boeing 747, para terem uma escala da noção. Portanto, é um equipamento de grande dimensão. O equipamento mostrou completamente fiável e fez ciclos de 14 dias e com brutais impactos em termos de materiais, porque o projeto original era de inércia variável, mais pesado, nós fizemos um tabuleiro muito mais leve, o tabuleiro original era o de cima, com 2 células, nós fizemos o de baixo. Aqui na secção de pilar ainda é mais evidente a poupança de materiais, isto é, os esforços que existem com avanços em cima e com o Simbre em baixo. Aqui é o diagrama de tensões, com uma variação tensional muito expressiva. Resultado no fim do dia, qual foi o problema que resolvemos? Foi reduzimos mais de 650 mil toneladas de materiais, incluindo 35 mil caminhões de betão, mais de 48 mil toneladas de aço, mais de 28 mil toneladas de CO2 que deixaram de ser emitidos. E, portanto, estudando bem o problema, foi conseguido uma redução por trocarmos o método construtivo. No México, vou ser mais rápido, usamos uma solução já patenteada e mais completa dos segmentos vazios, que é uma patente também da Verde, é um viaduto do trem México-Toluca. Para terem uma ideia, o México tem mais de 20 milhões de habitantes, Toluca é uma cidade satélite que tem 3,5 milhões de habitantes, portanto é maior que Lisboa. Tínhamos 2 viadutos para fazer, para o comboio. Isto é a secção do projeto a que chegamos, isto é uma representação 3D de um vão, isto é a representação da patente ou dos segmentos vazios outra vez. Qual foi o passo, que parece pequeno, mas é um passo tecnológico muito grande em termos de eficiência? É que o segmento vazio puro, de acordo com a patente, já leva a cofragem lá dentro.
Isto tem um aumento de custo de cofragem, mas tem um aumento de produtividade brutal. E, portanto, isto foi a obra com maior produtividade feita até hoje nas Américas. Isto é o equipamento, isto são os rácios produtivos, não vou falar disso. Isto é outro equipamento que foi usado lá, na mesma obra. E temos aqui só umas imagens de outras experiências. Esta é a única obra que temos em Portugal feita, desde a origem da Verde. Isto é uma obra na Eslováquia, isto é uma obra semelhante em Barranquilha, na Colômbia, um bocado de calor. Isto é sobre o Danúbio. Isto é uma pontezinha nova que estamos a fazer em Portugal agora. Não resisti a mostrar porque não é só da dimensão que vive a engenharia de pontes, às vezes é da simplicidade. E dito isto, eu diria um ponto para discussão que vos deixo a todos, que vou entrar no mundo profissional dentro de pouco tempo, é: será que os concursos que são feitos para pontes não deviam deixar sempre em aberto o método construtivo para poder otimizar e os Estados com isso pouparem dinheiro e a sociedade poupar toneladas e toneladas de materiais? É uma pergunta que eu deixo. Já estou em cima do tempo, portanto, vou terminar e vou deixar um tempo para quem quiser fazer perguntas. Já há perguntas? Acho que também você consegue ver no bate-papo. Portanto, o Carlos Rocha escreveu: Caro engenheiro Pedro Pacheco, um forte abraço e muitos parabéns pela apresentação. As vigas de lançamento tradicionais sem sistema OPS são passíveis de ser convertidas para o sistema? Sim, já fizemos estudos disso. Aliás, acho que temos um paper publicado com um estudo da aplicação do OPS para reforçar CIMs existentes. Se já aplicamos isso, não. Ou seja, todos os CIMs que fizemos na BER têm OPS, estão em diversos pontos do mundo e não sei se por uma questão de competitividade ou de preocupação dos competidores nunca nos pediram para reforçar as vigas deles, mas sim é possível. Ou seja, se não me engano, esse artigo falava de uma viga de lançamento de 40 metros que com OPS podia trabalhar até 48 metros. Portanto, a pergunta é muito pertinente. Se é o Carlos que eu penso, um grande abraço e é essa a resposta. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Podem falar sobre o tema que o Sr. Engenheiro lançou. Ok, já que ninguém tem perguntas, vou eu lançar algumas. Há uns tempos você disse numa entrevista que o projeto que tinha mais peso para a BERD era o da Turquia. Continua a ser? É difícil dizer isso agora porque a BERD já entrou noutra área que é pontos modulares, que a Diana falou no início. E, portanto, eu diria que o projeto da Turquia continua a ser o projeto de equipamentos mais importante que a BERD fez até hoje, na área de pontos, vamos dizer, convencionais. É o projeto mais importante que tivemos até hoje. Na área das pontes modulares, eu diria que talvez seja, não é talvez seja, de certeza, é um projeto que fizemos no Peru, basicamente são pontes que são feitas por módulos e que podem ser montadas com muitas configurações. E, por exemplo, nesses países são usadas depois de catástrofes. Portanto, foi uma entrega de 140 e tal pontos modulares. Para terem uma ideia, estes números não são precisos, mas são indicativos. Eu tenho uma ideia que numa das pontes, o facto de montarmos a ponte significa que a população que vive lá demora menos 6 horas a ir a Lima por ter lá a ponte. Portanto, aquilo é no meio dos anos. E, portanto, eu diria que o projeto mais importante que fizemos talvez seja o da Turquia na área de equipamentos. Na área das pontes modulares é talvez o Peru. E agora estamos
a investir forte, muito forte, com uma intensidade enorme, num novo projeto chamado Bridge Intelligence, que estou convencido que é o futuro da engenharia de pontes, mas sobre isso só voltarei a falar com resultados. É muito cedo para falar. O Bruno Direito também pôs uma questão: qual o peso médio por metro da estrutura metálica do equipamento que utilizam e se existe algum valor alvo a verificar o fator custo-benefício? São duas perguntas bem pertinentes. Começando pela segunda, eu acho que o custo-benefício é alguma coisa que tem que se traduzir em alguma coisa, sempre. E depende um bocado das prioridades na realidade. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Imagine que há um contrato que é de uma responsabilidade extrema. E quando eu digo uma responsabilidade extrema, pode ser política, social, etc. Uma responsabilidade extrema. Tem que estar pronto na data, sem azares. Aí o fator ponderante pode ser o risco. E então, num cenário desses, o custo-benefício deve ser pensado em termos de risco. Se for prazo, como era o caso dos Jogos Olímpicos do Brasil e do Mundial de Futebol, o custo-benefício deve ser prazo. Se for económico, o custo-benefício é mais evidente. E, portanto, o ponto nevrálgico é dizer qual é o problema, o que é que nós queremos resolver. E se quiser, os exemplos que demos, principalmente os dois primeiros, são muito claros. Um, queremos reduzir prazo, no outro, queremos reduzir custo. O equipamento que vendemos para a Turquia deve ter sido o equipamento mais caro vendido até hoje na Turquia e talvez um dos mais caros do mundo. E, portanto, pensando só no equipamento, o custo é elevado. Mas o custo, quando se pensa na economia, tem que ser o custo de obra toda. E eu posso-vos dizer que o construtor que fez essa obra poupou mais de 30 milhões de euros por ter adotado essa solução. Portanto, o ponto do custo-benefício tem que ser pensado com esse enquadramento. Em relação aos pesos dos equipamentos, eu tenho que ser sincero, tenho feito menos contas do que fazia há alguns anos e, portanto, não tenho esses valores de cor. Mas posso-vos dizer que, por exemplo, o M1, que é o maior equipamento do mundo, teria talvez 1.300 toneladas com um comprimento de 180 metros. Pronto. Isto dá-lhe uma ordem de grandeza. Posso dizer que o equipamento que tinha o anterior recorde do mundo tinha 78 metros de vão e, portanto, teria talvez 140, 150 metros de comprimento e pesava 2.300 toneladas. Equipamentos de menor dimensão têm menor peso, ou seja, temos equipamentos de 400 toneladas para vãos de 30 e tal metros. Já fica com uma ideia. Tem aqui duas perguntas que são semelhantes, eu vou juntar as duas. A pergunta é do Carlos Rocha e do Miguel Sousa Leão. Vou começar, se calhar, pelo do Miguel. Boa tarde, poderá a Verde estar envolvida no projeto e desenvolvimento da futura ponte sobre o Douro? E o Carlos pergunta: o novo desafio técnico da ponte do metro sobre o Douro não beneficiaria do vosso sistema? Ora, pois, que pergunta indiscreta. O que é que eu posso dizer sobre isso? Eu só por não dizer nada, vocês já ficam a perceber alguma coisa. Para já começo por falar como cidadão, que é, como cidadão, uma vez um senhor que agora é ministro convidou-me para fazer uma ponte pedonal ao pé da ponte Dom Luís. E eu disse, olha, tinha muito gosto, mas como cidadão não me deixo fazer essa ponte. Porquê? Porque o Douro, desde a ponte Dona Maria até à Foz, é um compêndio de pontes, é uma coisa magistral. Insisto, só desde a ponte Dona Maria, aliás, desde a ponte de São João, perdão, desde a ponte de São João até à Foz, é
um compêndio de pontes extraordinário. Isto inclui as que atravessam o rio e a ponte das Pedras, que é uma ponte tangente ao rio. Portanto, são tudo obras notáveis sobre o Porto. E, portanto, como cidadão, acho que é uma grande responsabilidade a obra que vem aí, porque precisa de respeitar o rio e precisa respeitar a Ponta Rábida. Pronto. E depois eu não queria dizer mais nada. Vocês imaginam porquê? Pronto, ficamos então assim com a curiosidade no ar. Vocês imaginam. Uhum. Outra pergunta do Tiago Ribeiro. Boa tarde, como seu ex-aluno é um prazer ouvir as suas apresentações. Que ganhos de vão se consegue com o OPS nas pontes modulares, comparando, por exemplo, com as pontes Acro que atingem 100 metros? Ora, viva! Um cumprimento especial ao Tiago. Ora, nós, até agora, não oferecemos OPS nas pontes modulares. Temos isso estudado, mas a aplicação típica que é feita destas pontes ainda não achamos que fosse adequado oferecer. Agora, o que vos podemos dizer é que nós tivemos a reinventar a engenharia de pontes modulares e temos soluções, uma abordagem, uma filosofia de engenharia diferente dessa que mencionou e de outras, e temos estudos feitos para pontos de 150 metros, em vez de 100 metros, 150 metros, ainda não temos nenhuma concretizada, temos algumas em negociação e, por exemplo, nessa obra do Peru, salvo erro, nós reduzimos 2.000 toneladas em relação à melhor oferta a seguir à nossa. Ao segundo classificado, nós reduzimos 2.000 toneladas. Mas não estamos a usar OPS para já nas pontes modulares. O Carlos Rocha pergunta também, o sistema OPS aplicado a vigas de lançamento inferiores é viável? É viável, é viável. Tem que ter um sistema em que o OPS recolhe e, portanto, para passar nas consolas onde tem as rodas, os bogis. Mas é viável e, por exemplo, a aplicação que falamos em Portugal foi com um símbolo inferior desse género. Se tiverem curiosidade, eu posso mostrar uns segundos disso. Eu não sei qual é o tempo que tenho ou não, mas se calhar as imagens falam melhor do que as palavras. Tem tempo, Sr. Engenheiro, tem tempo. Então, eu acho que dou uma resposta melhor mostrando as imagens a essa pergunta. Isto é no Rio Corgo, portanto, é o viaduto que agora vocês já devem ter... Não estamos a ver, não estamos a ver. Não. Peço desculpa, esqueci-me que isto não estava... Não há problema. Então vamos lá outra vez ao share screen. Agora está ali. Portanto, share is sound. Então vamos a ver se é desta. Agora se vê a imagem da construção do Rio Corgo. Já estão a ver? Sim. Já devem ter passado nesta autoestrada. Vamos ver uns... Eu imagino que Francisco o Carlos estava a perguntar. Estão a ver as escoras do OPS a recolher, precisamente para passar nos apoios. O avanço de Simbre era relativamente alto, o pilar mais alto tinha 113 metros. Neste sistema, como era muito alto, a própria máquina montava e desmontava as consolas. Vocês vão ver aqui, daqui a poucos segundos, o sistema está a fechar, as vigas estão-se a aproximar para iniciar um novo ciclo. E depois vão ver que o sistema monta as próprias consolas, ou seja, monta os apoios onde o próprio ciclo avança. Vão a ver a desmontar as consolas.
e as consolas voam sozinhas para o próximo pilar. Tudo isto com muita segurança e de tal maneira que os homens têm logo plataformas antes de começar a trabalhar. E, portanto, espero que esta imagem tenha servido para esclarecer o Carlos. Julgo que foi o Carlos que falou desta questão. Sim. O Tiago pergunta, já pensou utilizar o OPS em pilares para redução de inércia de secção? Digo isto como uma solução permanente e não como um método construtivo. Já na tese de doutoramento gastei muitas horas a calcular isso e a testar isso, e é viável e é vantajoso em algumas soluções. O ponto, mas claramente o ponto que me fez não usar já isso foi o psicológico, que é, se nós falarmos com uma entidade sobre a ideia de ter um sistema destes a sustentar a ponte, as pessoas assustam-se. Demora tempo, demora décadas a convencê-los. Eu posso vos dizer que no dia em que usamos o OPS pela primeira vez no Rio Sousa, 3 dias antes o encarregado veio ter comigo e disse-me assim: ó professor, temos um problema. Então, Sr. Torres, que problema? Temos um problema que os meus homens acham que isto vem tudo abaixo, isto vai cair tudo. Nunca viram um Simber com parafusos M16 e M12, nunca viram um Simber com barras de aço tão pequenas, eles acham que isto vem tudo abaixo. Não se acreditam nada disto, os sensores, nada disto ao professor. E eu tinha ali um problema, outra vez, psicológico, não é físico, não é estruturas, é psicológico. E então disse, Sr. Torres, vamos fazer o seguinte, vamos pôr um cabo pendurado no cimbre, um cabo de aço, com peso na ponta. Vamos cravar uma estaca no chão e marcar milímetros. E vamos pôr uma linha vermelha 2,5 milímetros abaixo do peso. Se isto descer mais que 2,5 milímetros, o Sr. Torres mandou o pessoal embora. Veja lá se eles aceitam isto. E o Sr. Torres lá falou com eles e eles aceitaram. Mas disse-me, ó professor, quando chegar aos 3 milímetros, o pessoal vai-se embora. Bom, naquele dia, às 5 da manhã, foi um dia especial, eu dormi bem, mas cheguei lá com uma certa alegria e começou a betonagem, e então, de 10 em 10 minutos, vinha cá abaixo um trabalhador e via o peso, a ver se aquilo estava, fazia um sinal lá para cima a dizer está bom e tal. Passado 20 minutos, meia hora, ao fim de 2 horas, via-se os homens a fazer apostas com dinheiro, uns a dizer que sim, outros que não. Ao fim de 5 ou 6 horas, o OPS estava a trabalhar muito bem, e trabalhou sempre muito bem até agora, e aquilo andava sempre entre os 2 e 1 milímetros e não saía do sítio. Pronto, e houve aí um ultrapassado, uma barreira psicológica. Mas os homens de obra têm uma predisposição para o risco N vezes maior que os homens de gabinete e os homens de decisão política. E, portanto, a minha experiência e os meus cabelos brancos, e na altura não eram brancos, mas iam ser, diziam-me que, mesmo que o sistema funcione, demora décadas a convencer. O que é que eu vos digo? Agora que nós já estamos no 15º ano da BERD, vou-lhes dar outro exemplo. No dia da tese de doutoramento, o presidente, o argumento principal disse assim: foi a tese mais brilhante que eu já arguí, tenho pena de nunca ver isto na minha vida. Portanto, ele achou que era uma utopia, o OPS. E, portanto, eu acho que para chegar às pontes reais, a minha sensibilidade é que ainda faltam 15 anos para aí, para chegarmos lá. Portanto, eu acho que vai ser um decisor inovador, com mais propensão para o risco e que vai aceitar fazer uma ponte dessas. E sim, acho que no futuro pode ser uma solução interessante e com vantagens
nas próprias pontes. Sendo que é importante perceber isto. O OPS tem vantagem em função das cargas variáveis, porque para cargas fixas o pré-esforço que existe convencional é melhor. Mas quando há cargas variáveis importantes, por exemplo, comboios ou comboios pesados, etc., tem grandes vantagens. E, portanto, eu acho que vai demorar, não é um problema tecnológico, é um problema sociológico, se quiserem. Vi aí uma pergunta para arranha-céus. É possível, é possível. Existem uns sistemas de controle ativo, no caso dos arranha-céus, que são muito interessantes, que são os Tune Mass Dampers, que, em vez de trabalharem com forças, trabalham com frequências. Existem alguns arranha-céus que, com ventos fortes, têm oscilações de 5, 6, 7 metros lá em cima, sem as pessoas perceberem. Significa que o homem está no gabinete e atravessa a rua sem se aperceber. Portanto, num edifício de 350 metros, se vocês imaginarem um L sobre 200, estamos a falar de vários metros de formação. Até agora, os casos aplicados de sistemas de controle ativo que eu conheço são os Tune Mass Dampers, ou Passive Dampers, e que são, no fundo, massas que estão lá em cima e que alteram a frequência da estrutura e fazem uma contra-vibração, se quiserem, na estrutura, e que reduz a amplitude. Isso é bastante eficaz. Com sinceridade, o único caso que estudamos para estruturas altas que tivemos dúvidas se seria economicamente vantajoso foi no caso das torres eólicas. E a conclusão que chegamos é que não compensava. Talvez daqui a uns anos compense, ou seja, o OPS tem um custo e o que se poupava em aço não justificava. Mas o que eu acho é isto, as primeiras obras de pré-esforço que o Freycinet fez eram todas antieconómicas e passado 20 anos é que se começaram a tornar competitivas. Como agora o betão de alta performance é antieconómico e vai se tornar competitivo daqui a uns anos. E, portanto, talvez daqui a uns anos justifique estudar tanto arranha-céus como outras estruturas com OPS. Não sei se será para a minha geração, se será para outras. Para a vossa. A Susana pergunta também se o sistema é feito para cada ponte e, se sim, qual o destino após a construção da ponte. Portanto, os sistemas de SIMS que nós fazemos têm que ser sempre adaptados a uma ponte, mas temos equipamentos que já trabalharam em Espanha, na Eslováquia, no México, ou seja, um equipamento serve, potencialmente, temos um equipamento que já trabalhou na Bélgica, está agora na Alemanha, portanto, o equipamento potencialmente pode ser usado inúmeras vezes durante 15 ou 20 anos. E depois temos também uma pergunta do Tiago Ribeiro sobre se já utilizou o OPS para reabilitação de pontes, External Post-Stress Systems, otimizando sistemas utilizando para Freycinet, desculpa se estou a dizer isto mal, por exemplo, ou para reconversão de estruturas aumentando a SWL do projeto. Belíssima pergunta. Não fizemos, não executamos, já estudamos, já fizemos um paper sobre isso e julgo que é outro território que é para explorar no futuro. Portanto, se é viável tecnicamente, sim é. Se é viável economicamente, em alguns casos será, noutros não. E eu diria que a parte de passar à aplicação tem outra vez esse desafio sociológico, psicológico, que é, se uma pessoa souber que tem lá um músculo por baixo, pode ter medo de passar. E o político, medo de decidir. E, portanto, eu acho que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Há muitas coisas dessas que, ao fim de alguns anos, vingam. E, portanto, mas sim, já estudamos e parece-me que é um território com potencialidades grandes. Se estudamos a fundo, não. Mas fizemos um estudo, se quiserem, a nível de estudo prévio e deu bons sinais.
Muito obrigado. Como agora já não há mais perguntas, vou então fazer uma, que é geral, não tem a ver com o que foi apresentado, é sobre a Verde. Como é que vê a Verde daqui a 4 anos? Quais são as ambições? Eu digo 4 anos porque isto agora é inovação, em vez de vir a muito longo prazo, a gente não consegue muito bem ver a inovação a longo prazo, a gente não imagina os passos que a gente vai dar. Pronto, eu vejo a Verde a progredir nestes territórios que já estão ativos, que é na área de equipamentos, que, como disse, está no top 3 mundial. Na área das pontes modulares, esperamos estar no top 3 mundial daqui a 4 anos, e daqui a 4 anos esperemos estar com os produtos Bridge Intelligence no mercado. E o que eu lhe posso dizer é que eu acho que o futuro da engenharia de pontes passa por esse tipo de produtos com AI que permitem tomar decisões, analisar dados e ter resultados de uma forma que hoje é impensável. E eu acho que isso vai acontecer, não é só na engenharia, vai acontecer na medicina e noutras áreas. Ou seja, admito que daqui a uns anos consultas mais correntes seja uma app, uma pessoa liga a app e diz: dói-me a garganta, não tenho febre, tenho isto, dói-me o braço, não sei o quê, e o computador diz: toma um Benuron que isso passa, não é nada de grave. Muito obrigada. Temos então a última pergunta, do Carlos também. O desenvolvimento dos vossos Simbras é realizado em modulação BIM? Um Simbre tem, assim, genericamente, cerca de 12 mil componentes. Eu diria que, em termos de peso, talvez 90% seja a estrutura metálica, 85%, mas tem cofragem, tem macacos hidráulicos, tem sensores, tem rodas, tem guinchos, portanto, são muitos equipamentos. E nós, para fazermos acontecer 12 mil componentes num sítio, essas 12 mil componentes serem montadas muito depressa, com tudo a bater no sítio, tudo encaixar direitinho, e a construção da ponte começar no prazo, é muito importante termos uma modulação na fase de projeto adequada, e por isso sim, trabalhamos com BIM desde a origem da Verde, digamos, os softwares que já eram pré-BIM e agora são BIM. Ok. Agradeço aos participantes por todas as perguntas que foram postas. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Não consigo ver se estão a escrever ou não, portanto. Ok, acho que não haverão mais perguntas. Resta-me agradecer a todos por terem assistido então à sessão. Agradeço novamente ao engenheiro Pedro Pacheco pela fantástica apresentação que fez e por poder estar aqui connosco. E até um dia destes. Acho que se calhar nos vamos encontrar no futuro próximo para outra apresentação, espero eu. Muito bem, muito obrigado, saudades a todos, felicidades a todos e até breve. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde.